Obrigado. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Amém. Naquele que me Assim tem que ser. fortalece. Senhor, nós Glória queremos a te Deus. agradecer, Pai. Amém. Por termos chegado à tua Obrigado. casa e com alegria poder celebrar o teu nome. Ó Deus, abençoa aqueles que estão a caminho, Pai, aqueles que estão chegando, que eles estão trabalhando, Senhor. Dá a eles a mesma alegria que o Senhor tem colocado dentro de nós, Pai. Porque fazer a tua vontade, estar na tua presença, é o melhor lugar para estar. E nós estamos aqui felizes pela oportunidade de poder te adorar, de invocar o teu nome e saber que o Senhor responde às nossas orações. Que hoje, Pai, mais uma vez seja uma noite de cura, de libertação. Ó Deus, que haja sobre nós a tua boa mão, Senhor, guardando-nos, Pai, porque o Senhor tem ao teu para realizar os teus propósitos, anjos à tua disposição. Dá ordem a esses anjos a nosso respeito, para que Ele guarde os nossos pés, Senhor. Não queremos andar por lugares que o Senhor não tem para nós. Antes queremos, ó Deus, conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade. Enche o nosso coração, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite para ministrar sobre nós. Ó Deus, aquilo que a tua palavra tem nos revelado, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não serão abalados. Deus, nós temos confiado em Ti, porque Tu és o Deus vivo, todo-poderoso. A Ti foi dado todo o poder nos céus e na terra. E nós confiamos, ó Deus, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, colocamos diante do Teu altar. Reverenciamos, ó Deus, a Tua presença neste lugar, porque a Tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 ou mais pessoas, em Teu nome o Senhor se faz presente. Então nós queremos declarar que a Tua presença aqui alegra o nosso coração. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Move, Senhor, as águas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: Jesus te abençoe nessa noite. Palavra profética. Então vamos celebrar com júbilo. Maestro Pastor Hildon. Glória a Deus. Aleluia. Chega para frente, então. Feliz
Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou dizer que você te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, da paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. O alvo é Jesus, amém? A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou dizer que eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, da paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. As vozes da minha Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. As palmas assim, ó. Bem, criança. As palmas assim, ó. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! Glória a Deus! Queremos mais do Senhor. Quantos querem mais de Deus? Quantos querem mais de Deus? Diga amém! Aleluia! E Ele quer se derramar mais sobre mim, sobre você, sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Ele quer manifestar a presença dEle, a glória, a graça dEle, a vida dEle sobre as nossas vidas. Aleluia! E é o único que é digno de receber a honra, a glória e o poder. A Ele seja a nossa adoração nessa noite, seja as nossas palmas, seja o nosso grito de glória. Aplauda o Senhor e glorifique. Aleluia! É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor.
nível mais real, a Ele ministramos louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Salve de volta, igreja, aonde? De receber a honra e a glória, E poder a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e invisível imortal, mas real, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. vamos juntos coroamos. Oramos A Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, Consagramos todo o nosso ser a Ti. 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 Amém? Glória a Deus. Não sei como foi o seu dia hoje, mas o convite que nós estamos tomando é para que haja uma entrega. Todo o nosso ser a Deus. É fácil fazer isso? Não é fácil. Mas é possível? Sim. E quando nós entregamos todo o nosso ser a Ele, Ele começa a falar no nosso coração tudo que nós precisamos ouvir e fazer. E a nós só nos cabe, sabe o quê? Obedecer. É simples assim, né, lindo? Obedecer. E quando a gente começa a obedecer, a gente começa a ver os milagres de Deus, sabia? Quando Naamã obedeceu, ele foi curado. Vai lá, mergulha 7 vezes. O profeta não podia ter dito para ele assim, não, eu vou te curar e pronto. Mas ele falou, não, vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E você vai ser curado. E ele obedeceu. Muitas vezes nós deixamos de receber o melhor de Deus, porque ainda estamos na desobediência. Mas vamos mudar esse quadro. Deus conta com aqueles que são obedientes a Ele. Amém? Eu quero convidar você para a gente adorar a Deus com nossas ofertas. Pode sentar, queridos. A palavra de Deus diz que nós somos chamados para vivermos uma nova vida debaixo da graça de Deus. Você entende o que é isso? O que é viver uma nova vida? Dá o microfone feito aqui.
Nossa, eu pensando, tá adorando e não está saindo nada. A gente faz isso de vez em quando, né? Então, querido, quando nós experimentamos entregar a nossa vida para Jesus, a gente começa a viver uma nova fase, debaixo da graça de Deus, segundo o Espírito de santidade e adoção. Como filhos de Deus, nós somos chamados para esse lugar de obediência. Nós somos chamados para sermos obedientes ao Pai. Quando eu falo para você assim, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, eu estou chamando você para um nível de obediência que muita gente não consegue entender. Ofertar a Deus, Deus não precisa de nada. Deus é dono de tudo, do ouro, da prata. O que eu darei ao Senhor? Aí eu te pergunto, o que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida? É uma pergunta que cada um de nós devemos fazer nessa hora. Não é uma troca, mas é um sentimento de cair na realidade espiritual. O que eu vou dar ao Senhor nessa noite? O que Deus está pedindo de mim? Será que Deus está pedindo um valor alto? Não é isso? Será que Deus está requerendo de mim o que eu não tenho? Muitas vezes eu já pensei assim, eu vou dar uma oferta, mas essa oferta não vai me fazer falta. Eu vou dar uma oferta, mas ainda não sei se é suficiente. Amado, que Deus quer a sua obediência. Que isso não te incomode. Quando alguém falar em oferta, que você se sinta feliz. Eu estou aprendendo a andar pelo Espírito. E andar pelo Espírito é você ouvir a voz de Deus e obedecer sem questionar. Entregando tudo. Deixa voltar. A gente gosta tanto de receber, mas quando a gente é chamado para dar, a gente fica constrangido. O que darei, Senhor? O que eu posso oferecer para Deus? A minha vida. A maior oferta que você pode oferecer hoje para Deus é a sua vida. A sua vida no altar, a sua vida de santidade, a sua vida de honestidade, de justiça. É isso que Deus quer. Sabe por quê? Deus está procurando homens justos e fiéis na terra. Para poder anunciar o Evangelho dele. Esse é o Evangelho que muda a nossa vida, pela graça. Ou seja, nós não temos que pagar nada, nós não temos condições de pagar o preço da salvação, mas mesmo assim, Ele nos alcança com o seu amor. Ele quer que isso seja algo natural entre nós. Então, nessa hora de ofertar, que seja uma oferta de amor, que seja uma oferta de alegria, que seja uma oferta agradável ao Senhor. Dê o seu melhor. Nós vamos dar o melhor. Vou pedir às crianças para ficarem em silêncio agora, ouvindo. Já falei, já. Então, coloca aí a tua oferta. Antes nós vamos consagrar esse gasofilaço. Algo estava me incomodando, Deus mandou comprar outro gasofilaço. E esse aqui parece que veio sob medida, né? Eduardo conseguiu lá no CPAD, eu falei, é esse. Eu fui lá para ver. Lembra que eu falei semana passada que a gente ia fazer uma faxina aqui na igreja? A gente ia liberar algumas coisas. A gente está aproximando o dia do aniversário da igreja. E a faxina já começou. Nós queremos mudar o que precisar mudar, trocar, comprar o que for necessário, para que a casa do Senhor fique como Ele quer. Não como nós queremos, né? Não é a nossa casa, é a casa de Deus. Então a gente tem que orar. A gente tem procurado intensificar mais as nossas orações. Oramos 21 dias. Já estamos na 3ª semana de oração com propósito. A quinta-feira, amanhã, 19 horas, online. Temos orado hoje, é toda quarta-feira, né? Hoje estávamos aqui em oração. E temos procurado ouvir a voz de Deus. Então, nessa noite, irmão, se você quer ouvir a voz de Deus, não perca nem um segundo. E ouça o que o Espírito está falando com a igreja. Feche os teus olhos, eu quero orar por você, antes de você colocar a tua oferta. Porque eu quero que essa tua oferta seja agradável ao Senhor. Agrada ao Senhor. E Ele
satisfará o desejo do teu coração. Você crê nisso? Então feche os teus olhos, as crianças também, feche os seus olhos e vamos orar, agradecendo. Senhor, obrigado, porque nós estamos aqui, Pai. Que privilégio poder ofertar na tua casa, poder dizer, ó Deus, que temos o que entregar no teu altar. Que a nossa oferta seja como aqueles 5 pães e 2 peixinhos que alimentou uma multidão. Eu sei que o Senhor pode multiplicar, Senhor. E até hoje, nesses 18 anos, nada nos faltou. E todo o alvo, todo o objetivo, todas as metas que o Senhor colocou diante dos nossos olhos, elas foram alcançadas. Não é mérito nosso, mas é a tua bondade, é a tua misericórdia, é o teu amor, Pai, que nos fez olhar e ver que é possível aquele que crê todas as coisas, porque nós servimos ao Deus do impossível. E eu te peço nessa noite que o Senhor venha sobre a vida de cada família aqui, trazendo a multiplicação, Senhor, trazendo a prosperidade. Ó Deus, que a tua boa mão esteja estendida agora, tocando essas vidas, cada oferta aqui, os dízimos que tem entrado aqui, ó Deus, que seja para glorificar o teu nome em todo o tempo, Senhor. Que nós possamos ungir esse gasofilaço agora e acrescentar que o nosso coração está chegando até aqui, junto com a nossa oferta. Que alegria poder ungir esse gasofilaço e dizer que eu estou obedecendo a tua palavra, que deu ordem para que trocasse, que seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então você que já colocou a sua oferta, enquanto os irmãos estiverem adorando aqui, você vai trazer a tua oferta e colocar aqui no lugar do lado. Vai trazer. Senhor está nesse lugar. Seja o nome. Sinta a presença dele aí no teu coração. Pelo século dos séculos. Seja honra, seja glória. Seja
Declare que a sua alma seja nosso louvor. Amém? Podemos sentar um minutinho. As crianças querem cantar. Geralmente eu deixo elas lá para o finalzinho. Mas elas vão cantar agora. Está separado o hino. Amém? Logo depois. 30 segundos para chegar aqui. E nós vamos deixar para o final. Amém? Bem, então no final, ensaio, no final, tá, quando tem embaraço a gente deixa para depois. Amém? Quero chamar a irmã pastora Aline, que está trazendo a palavra para a gente nessa noite. Amém? E no final as crianças vão estar cantando então. Amém. Shalom, shalom a todos. Muito bom estar aqui nesse lugar. Tem duas, uma quarta, um sábado, né? Eu não consegui vir. Na quarta eu estava passando mal, a pressão estava um pouquinho elevada, não deu para estar. E no sábado a gente teve um compromisso de família, né? E a gente também não pôde estar. Mas a gente sente muita falta de estar aqui nesse lugar de comunhão com os irmãos, né? Muito obrigada. Ai. Você pode fazer isso? Respirar assim, ó. Aleluia. Pode fazer mais uma vez? É verdade. O Senhor diz, né? Cheira a florzinha, depois solta a florzinha. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Você nessa noite possa louvar o Senhor. Não somente com adorações de cânticos, mas que você possa louvar o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Porque o Senhor, Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? Eu queria que você abrisse comigo agora em Efésios 5. Efésios 5. Amém. Tem um louvor que diz assim, ó. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam,
misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã. Por isso que nós estamos aqui, amém, amados? Porque mais uma vez as misericórdias do Senhor foram renovadas na nossa vida. Aleluia. Porque Ele nos deu mais uma vez a oportunidade da gente poder estar aqui, da gente poder levantar, abrir os olhos e respirar. Todos os dias nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor. Eu sei, eu sempre falo isso, mas é o que o Senhor sempre tem ministrado no meu coração. Porque todos os dias nós temos situações, né, que se levantam para roubar a alegria, para roubar o sorriso, para roubar a esperança, para roubar a confiança, para roubar a fé, para roubar a certeza no Senhor. E principalmente a palavra dele. Fazer a gente duvidar que Deus, ele é o mesmo. Que Deus é aquele que não mente. E aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Todos os dias nós temos situações. Mas todos os dias nós também devemos lembrar que o nosso Senhor faz exatamente como nós cantamos aqui. A cada manhã as misericórdias se renovam na nossa vida. Por isso nós estamos aqui. Nós não sabemos daqui a pouco, mas até aqui nós podemos engrandecer o nome do Senhor. E agradecer a Ele por todas as coisas. Por cada oportunidade que Ele tem nos dado. Por cada situação que temos vivenciado. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo é para crescimento. Tudo é para que a gente experimente o Senhor na nossa vida. Amém? Então vamos lá lendo Efésios 5, a partir do 25. Diz assim, eu quero ser bem específica naquilo que eu vou falar, né? Sem muitas enrolações, porque falei, Senhor, como eu fico feliz com o Senhor. Como sempre, Deus sempre confirma. Eu já cheguei, já estava começando o louvor e Deus já foi falando. Então nós estamos aqui exatamente para isso, ó, prosseguindo, não foi assim que a gente cantou? Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa, vou lutando, conhecer-te eu quero mais. Não é isso? Então nada pode impedir a gente de prosseguir. Só quem pode muitas das vezes impedir com que a gente prossiga somos nós mesmos. É verdade. Então eu quero que você lembre disso. Somos nós mesmos que nós nos impedimos de prosseguir, de alcançar aquilo que o Senhor tem pra gente. Então vamos ler a partir de Efésios 5, do versículo 5, diz assim. Efésios 5, versículo 15. Portanto, não, 15, desculpa. 5, 15. Perdão. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Só até aí, amém? Amém. Ontem pela manhã, eu estava lá buscando o Senhor, arrumando a minha cozinha. E enquanto eu estava ali, eu estava ouvindo algo na televisão. E aí, de repente, veio aquela palavra, fala que o teu servo ouve. Veio assim. Eu falei, amém. Se prepara, porque você pode trazer a palavra. Ontem pela manhã. Eu falei, amém, Jesus, vamos buscar. E o Senhor já vinha ministrando uma palavra no meu coração. E aí hoje eu recebo o convite. E eu fiquei pensando, Senhor, como realmente a gente precisa estar atento àquilo que o Senhor está falando. Porque o Senhor fala, eu poderia ter ignorado. A palavra já estava no meu coração. Mas eu poderia ter ignorado. Mas lembra que o nosso Deus é um Deus que fala. E é um Deus que confirma todas as coisas. Enquanto eu estava lendo esse capítulo fala de Paulo, o apóstolo Paulo, né? O resuminho dele, até o versículo, no caso, que eu li até o 18, fala sobre o quê? Paulo traz os ensinamentos para que nós venhamos viver como Cristo, né? Fazendo só um resuminho rapidinho. Para que nós venhamos viver como Cristo. Que nós venhamos viver não segundo a nossa carne, não segundo os nossos desejos e as nossas paixões, mas sendo guiados pelo Espírito.
E quando muitas das vezes é difícil a gente ser guiado por esse Espírito e não permitir com que a nossa carne ela grite, que a gente seja conduzido. E enquanto eu estava lendo esse versículo, algumas palavras me chamaram a atenção. Se você quiser grifar aí, quem já sabe, mas quem não pode grifar, eu fui, o que me chamou a atenção foi quando a gente lê assim, falando do nécio. O que é nécio? É alguém que não tem sabedoria e entendimento das coisas. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que observa, discerne e procura fazer a vontade de Deus. Não foi isso que o nosso pastor falou aqui na hora que ele estava fazendo a oferta? Que ele tem buscado, eles têm buscado fazer a vontade de Deus, obedecendo, sendo guiado, conduzido por aquilo que o Senhor tem direcionado. Remir o tempo. Eu estou colocando aqui aquilo que me chamou a atenção, tá? Mas ao você ler aí, você vê as palavras que te chamaram a atenção no que você leu. Remir o tempo. É não deixar a vida passar de qualquer maneira. É aproveitar cada oportunidade de acordo com a vontade de Deus. Insensato. Ele age sem buscar entendimento e direção de Deus. Embriagar-se. É deixar com que alguém ou alguma situação controle o seu comportamento. Dissoluções. É viver sem freio, sem disciplina e sem domínio próprio. E quando nós lemos isso, se a gente olhar para a nossa vida, muitas das vezes nós estamos assim. Nós pertencemos ao Senhor, nós levantamos a bandeira que somos de Cristo, mas muitas das vezes nós não conseguimos deixar com que sejamos guiados pelo Espírito Santo. E nós fazemos o quê? Deixamos com que a nossa carne. Quando eu li aqui, embriagar-se, e às vezes a gente acha que o embriagar é só a bebida, né? A bebida forte, a bebida alcoólica, não. Embriagar-se é tudo aquilo que nos domina. O que nos domina? Muitas das vezes nós somos uma pessoa muito colérica, né? Então qualquer coisa a gente fica com raiva, a gente é levado na raiva. Muitas das vezes a gente é muito estressado. Naquele momento de situação que você vivencia, o estresse fala mais alto do que você ser conduzida, ser contido, ter o domínio próprio. Talvez eu acho que, eu sempre falo assim, né, que se tem um demônio, você ora em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, aquele demônio sai. Agora, quando você quer calar o seu eu, a sua natureza, é uma luta constante. Se você falar em nome de Jesus, sai, ela não vai sair, mas você que vai ter que se esforçar para que ela seja ali, né, acalmada, para que ela venha se calar dentro de você. Então nós precisamos a cada dia aprender isso, aprender a viver em espírito, aprender a viver ser conduzido, guiado pelo Senhor, para que as situações, para que tudo que venha se levantar não seja algo que venha nos destruir. E o que eu quero trazer para você nessa noite é exatamente isso, sem muitas palavras, mas sendo assim bem objetiva, porque eu falei, Senhor, eu sempre tenho temor de estar aqui, mas hoje, falei, Deus, o temor foi maior, está grande de estar aqui nesse lugar, porque somos todos nós, né? Às vezes a gente acha assim, está levando a palavra para o outro. Não, primeiro o Senhor está falando com a gente, e a gente precisa dar ouvido. E nem sempre a gente consegue, muitas das vezes, e está enquadrado em tudo aquilo que a gente está falando, mas Senhor, tenha misericórdia, as misericórdias do Senhor. É a misericórdia do Senhor que não faz com que a gente seja consumido, mas nos dá a oportunidade de mudança, nos dá a oportunidade de transformação, nos dá a oportunidade de vivenciar com Ele coisas que a gente nem pode imaginar. E nós precisamos disso. Nós precisamos calar tudo aquilo que nos domina. Não estar embriagado por aquilo que, mas eu não consigo, mas eu não sei. E a gente muitas das vezes fica alimentando esse eu não consigo. E às vezes a gente nem se esforça para poder mudar, para poder fazer, para poder ouvir. E a gente muitas das vezes quer ficar nesse lugar, onde o Senhor tem nos chamado a avançar, onde o Senhor tem nos chamado a sermos guiados pelo Espírito. Uma igreja não pode ser guiada pela carne, pelo natural. E às vezes a gente diz, não, Aline, mas eu não sou, mas
Nós temos as nossas falhas, as nossas limitações. E muitas das vezes são essas coisas que faz a gente estar embriagado, dominado por essas paixões que nós não conseguimos abrir mão, nem permitir que o Senhor trate e trabalhe na gente para que nós sejamos guiados pelo Espírito. E quando eu estava perguntando ao Senhor, né, algumas coisas, falando com o Senhor algumas coisas, veio algo sobre assim, porque não é o que a gente faz, mas é quem nós somos. E eu comecei a pensar sobre isso, porque às vezes a gente fala assim, não, eu sou de Cristo porque eu faço muitas coisas, né? Eu sirvo muito, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, mas é quem nós somos. Não é quem nós somos para as pessoas, porque muitas das vezes nós, até quando, por exemplo, a gente não está com muita paciência, não está com muita vontade, não tem dia que a gente às vezes não tem muita paciência para falar com as pessoas. Tem dia que a gente está meio enjoado. As mulheres têm momentos assim, né? Tem momentos assim, tem um determinado momento, né? De cada mês que fica meio assim, a gente fica meio esquisita, né? Que não quer falar muito, está muito meio limitada, a paciência passa lá longe, Jesus chama ela, senão o negócio fica ruim. Mas quando esse momento passa, a gente, né, cai em si, se recobra ali, e a gente precisa, não é isso, mas sermos guiados pelo Espírito. A sermos, mesmo sabendo que quando a gente, ai Senhor, às vezes a gente fica assim, tá rindo, mas, ai, não estou nem com vontade de estar rindo, mas eu estou rindo. Mas é com o Senhor, como nós somos com o Senhor. Quando está só Ele e nós. Como nós nos colocamos diante dEle. Como nós nos procedemos quando ninguém está vendo. Quando a gente não está com ninguém, quem nós somos diante do Senhor. Não é o que fazemos, mas é quem nós somos. E nós precisamos exalar isso a cada dia, essa luz a cada dia. Que muitas vezes a gente não consegue. E eu fiquei pensando, Senhor, tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós precisamos permitir. Eu queria que você pensasse nisso. Só que eu falei, ai Senhor, pensando, né, anotando, falando com o Senhor, eu falei, Senhor, porque o Senhor vai transformando uma vez que nós conhecemos o Senhor, uma vez que a gente vem para a presença dEle, que a gente começa a experimentar, a primeira coisa que precisa ser trabalhada é no nosso caráter. E Ele começa a transformar a nossa vida, não é assim? Quando nós deixamos de ser, as pessoas nos conheciam de uma forma, quando a gente vem para Cristo, as pessoas começam a olhar, poxa, mas você mudou, né? Mas você era assim, você agora não é mais assim. E mas você fazia isso, agora você não faz mais isso. Não é assim que acontece com a gente? E começa a haver uma transformação. E essa transformação não é só da roupa, não é só da maneira de falar, não é só porque, né, hoje não bebe mais, não fuma mais, não tem mais determinados comportamentos, não vai em determinados lugares. Mas é aquilo que o Senhor quer trabalhar aqui dentro. Nos moldando, nos disciplinando, como nós lemos. Nós, como filhos, nós não podemos viver sem disciplina. Então, nós somos corrigidos o tempo todo. Eu lembro que uma vez o pastor Zé Francisco falou assim para mim, minha filha, não queira ser corrigido esperando o profeta ser usado para falar com você, não. Hein? Porque se o profeta fosse levantado para falar com você, é porque Deus já está falando e você não está ouvindo. Uma vez ele falou isso para mim. Que às vezes, quando a gente, no começo da nossa caminhada, a gente não fica assim, Senhor, fala comigo. E a gente ainda fala hoje para ele, não é isso? Senhor, fala comigo, porque eu preciso ouvir. Naquele momento de embaraço, de muito turbilhão, de muito... A gente precisa parar, respirar e, Senhor, fala comigo, porque eu preciso te ouvir. Mas tem momentos, no início da caminhada, ou tem gente também que ainda, né, pode ter anos, mas ainda vive assim, gosta de ouvir, né, fica em busca de profetas. E ele falou isso para mim, não queira ouvir do profeta. Queira ouvir de Deus. Ah, não é Deus que está usando o profeta? É. Mas quando o Senhor chega ao ponto de usar um profeta, é porque nós não estamos ouvindo. Eu falei, ai pastor, eu falei, ai, estava ali, a gente ali, olha, saindo daqui, ele falou ali, eu falei, meu Deus, fiquei ouvindo, falei, Senhor, amém, né? A gente nem fica mais com aquele coração de, ai Senhor, fala comigo, está usando o profeta, fala Senhor comigo, amém, deixa eu ouvir, Jesus, a sua voz, eu quero ouvir a sua voz. E a gente precisa aprender a ouvir a voz do Espírito, porque o tempo todo Ele está falando.
O tempo todo Ele quer se revelar a cada um de nós para poder nos direcionar, para nos conduzir, para nos ensinar, para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar, como diz a palavra dele. E nós precisamos disso. E eu fiquei pensando, quantas vezes, né, o Senhor está trabalhando na gente, e o que é necessário aparecer quando o Senhor começa a trabalhar no nosso interior? Porque quando Ele começa a trabalhar aqui fora é visível, porque a gente externa aquilo que está interno. Ele trabalha no nosso caráter. Ele trabalha nas palavras. Às vezes a pessoa é muito negativa, né? Tem gente que só vê tudo que é de ruim. Nunca fala aquilo que é bom, não tem uma palavra de esperança, não tem uma palavra de fé, não tem uma palavra de ânimo, não tem nada. E de repente a pessoa é transformada por Cristo e a pessoa já tem uma outra mudança. Já não é mais conhecida daquela forma, mas uma pessoa cheia da esperança. Nas escolhas, a gente não escolhe só aquilo que nos agrada, mas aquilo que o Senhor quer que a gente faça, né? E a gente vai calando essa natureza da nossa vontade. Eu quero, eu gosto, esse eu tem que a cada dia, né? Vamos lá. Como ele dizia também, mexe na churrasqueira. O pastor Zé Francisco falava isso. Bota a senhora na churrasqueira. Mata ela. Que a carne não pode estar viva, ela tem que estar morta. Ninguém come carne crua de churrasco. Eu sei que tem gente que até gosta de uma carninha mal passada, né? Mas não nesse sentido. A carne não é crua. A gente não come a carne crua. A gente come a carne, pelo menos ela tem que passar lá no foguinho para, né, ter um saborzinho de carne assada lá no churrasco. Na maneira de tratar os outros, na maneira de lidar com os conflitos, como a gente lidar com aquilo que a gente vivencia. A gente se deixa levar pelas circunstâncias, né? Ou a gente tem uma postura diante do Senhor, segundo buscando a vontade dele, a direção dele, aquilo que ele quer para aquela situação. Na sinceridade, na disposição para fazer aquilo que é correto. Porque nem sempre a gente quer fazer aquilo que é correto. Mas é necessário. A gente precisa. Mesmo que nos custe. Porque muitas vezes custa. Muitas vezes custa. Mas a gente precisa fazer o que é correto. E isso não significa que nós somos perfeitos. Mas significa que nós buscamos a direção do Senhor. Porque como servo de Deus, nós podemos até tropeçar. E nós tropeçamos porque nós somos pessoas, somos humanos, então somos falhos, mas buscando a perfeição. O que nós não podemos é caminhar, se acostumar em viver em trevas, é viver fazendo aquilo que é errado e está tudo certo. Às vezes, se a gente não perceber, se a gente não der ouvidos a que o Espírito, não ser conduzido pelo Espírito Santo, nós vivemos fazendo coisas erradas e achando que estamos fazendo aquilo que é certo. E nós precisamos do Senhor para isso. É Ele que nos ajuda. Então nós precisamos a cada dia vivenciar essa palavra. Portanto, vede prudentemente como andais. Como nós estamos andando. Como tem sido, né, o nosso proceder de verdade no Senhor. Estamos andando como nécios, como pessoas que não têm entendimento das coisas que têm acontecido. Ou nós temos sido sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E aí, quando eu li ali, não viver de qualquer maneira fazendo aquilo que você quer. Remindo o tempo. Nosso tempo está contado. Cada dia que passa é menos um dia que nós temos. É menos um dia de experimentar e viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então a gente vai ficar muitas das vezes, eu sempre falo isso porque eu fico assim, quando eu vou falar com o Senhor, eu falo, Senhor, eu não quero ficar como um filhinho mimado, batendo o pé, eu quero, me dá. Ou então eu não quero, não é assim? Às vezes nossos filhos fazem isso, né? A gente quando foi criança também já fez isso. Mas muitas das vezes não é assim que a gente faz, é assim que a gente procede. E não é assim que o Senhor quer que nós estejamos. Mas que a gente possa ser pessoas sábias buscando mesmo esse lugar. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? É só será aqui na igreja? Não. Qual é a vontade do Senhor? Que eu, como esposa,
tenha que ter postura com o meu esposo? Qual é a postura que o esposo tem que ter, com a esposa deve ter? Nós, como pais, com os nossos filhos, os filhos com a gente, pais. A nossa postura dentro da nossa casa, no geral, com a nossa parentela, a nossa postura quando a gente está no serviço, a nossa postura quando está na escola, quando está na faculdade, a nossa postura quando a gente está no meio de pessoas que nem nos conhecem. Qual é a nossa postura? E não vos embriagueis. E muitas vezes nós nos deixamos ser conduzidos por aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Muitas das vezes, nesse momento, nós não somos pessoas racionais. Então, quando eu me deixo levar pelas emoções, está faltando domínio próprio. Porque a gente acaba se deixando, e quantas vezes a gente cai nisso? Quantas vezes a gente se permite e a gente erra. E a gente falha diante do Senhor. Muitas vezes a gente se arrepende no ato. Ai, meu Deus, não era para mim ter. Mais uma vez eu falei sem pensar. Mais uma vez, Senhor, eu tive essa atitude que não era para ter. E muitas vezes a gente não deixa passar, mas a gente se envergonha. Porque se nós ouvirmos a voz do Espírito, não tem como a gente permanecer sem que o coração não se entristeça com aquela postura, com aquela atitude. Não tem como. E não permitindo que haja dissoluções. Viver sem freio, sem disciplina e sem domínio próprio. Nesse momento, quando eu fiquei meditando nessa palavra de soluções, na hora que eu falei, Senhor, eu vi assim, uma estrada. Quando a gente dirige, todo mundo aqui, né, os homens que dirigem, mas mesmo que não dirige, todo mundo já viajou aqui, né? Então vamos lá. Enquanto eu via essa parte, que quando eu li aqui falando, vivendo sem freio, sem disciplina, não vou nem chegar no domínio próprio, mas sem freio e sem disciplina. Eu fiquei com meu coração acelerado. Na hora eu vi assim, aquela estrada longa, aquele caminho de estrada longa. E quando a gente vai para interior, principalmente interior, né? Nós estamos na estrada. E aí a gente não vê aquele saidinha de chãozinho de terra, né? A gente passa por uma aqui, passa por outra ali. Quanto mais interior a gente vai, mais chãozinho de terra a gente vê, né? Saindo da estrada. E ali eu fiquei pensando, falei, Senhor, acho que o caminho e as saídas de estrada. Eu falei, Senhor, e eu vendo aquilo ali, enquanto eu estava meditando, né, viver sem freio, sem disciplina. Eu vi a estrada, eu falei, Senhor, a estrada aqui, o caminho, né? A gente está no caminho. E as ruezinhas, o Senhor ministrou no meu coração, as ruezinhas são os escapes que muitas das vezes a gente quer ter. As ruazinhas, muitas das vezes, são as facilidades que a gente quer encontrar. Eu tinha um tio, porque ele faleceu, ele falava assim, minha filha, eu lembro que a gente andava muito, né? E eu falava assim, vamos cortar caminho. Ele era militar, né, gente? Ele era um doce de pessoa, um amor de pessoa, mas ele era muito ridículo. O melhor caminho é o caminho reto. Mas por aqui é mais rápido. Não, não é não. Atalho nunca é rápido. Atalho sempre tem surpresas. Atalhos, você vai andar muito mais do que o caminho que você tiver que fazer. E na hora o Senhor me lembrou disso. Essas ruazinhas de chão, né, que eu via a estrada, e as ruazinhas de chão são os atalhos que muitas das vezes nós queremos pegar. E aí eu vou falar para você assim, tudo aquilo que começou a vir na hora na minha mente, eu falei, Deus fala comigo dessa forma. E eu tenho que ler aqui para mim não esquecer, tá, gente? Tem que ser cada detalhe. Quando nós estamos na estrada, se o dia está ensolarado, tá lindo porque está calor, não é assim? Quem tem um ar-condicionado não fica igual a pastora Rita está aqui agora, tadinha, ó. Ó. Aí, ó, quem tem um ar-condicionado vai dar fresquinho no carro. Mas se a gente vê o solzinho, não está lá quente na estrada,
Mas numa estrada, de repente, o tempo vira. E pode acontecer de acontecer o quê? Chover, não é isso? E a gente já vai... A gente anda da mesma forma com a chuva como está com o sol? Anda, gente. Pode responder, anda. Não, porque a gente precisa o quê? O cuidado. Quando começa a chover. E aí, de repente, começa a ventar demais. E fica aquela coisa toda. A gente já redobra a atenção. Porque às vezes, quando a chuva é forte demais, nem o... Como é que é o nome do negocinho? Nem ele consegue dar conta do... O limpador. Limpador. Nem ele dá conta, não é verdade? Porque a chuva é muito forte. E a gente precisa de mais atenção na estrada, no caminho. Ou parar. Mas é que eu vou chegar lá e não parar. Eu já vou dar atenção assim. A gente precisa... Teve uma vez que a gente pegou uma chuva muito forte, não tinha como parar porque a estrada não tinha acostamento. E o esposo estava com a cara assim, ó. Nem o desembaçador estava dando conta. E eu com a mão lá limpando para me enxergar, porque eu não estava vendo nada, mas ele que tinha que ver, né? E muitas das vezes assim, a gente tem que estar atento naquilo que a gente está fazendo. Porque ele que estava conduzindo, ele que estava levando o carro. Aí o que acontece? Quando a gente vai chegando, quando a gente está na estrada, o que a gente vê? Sinalizações, não é isso? E cada sinalização serve para quê? Para orientar, para me mostrar alguma coisa. Quando chega a 60, eu tenho que passar, né? Às vezes a gente vem a 100. Mas quando chega lá no... Tem que passar menos de 50. 50. A gente bota o pé no freio assim. Passa 40, 42, 45. Não é assim? Mas ali está sinalizando que a gente precisa diminuir, desacelerar. Tem a outra plaquinha. Tem lá o radar. Todo mundo tem medido o radar, né? A plaquinha a gente às vezes nem leva em conta, né? Mas o radar a gente tem medo, né? Por quê? Porque o radar vai doer no bolso. Porque o radar vai te lembrar que você não deveria ter cometido aquela infração. E não é assim que acontece muitas das vezes com a gente? Eu estou falando assim, natural, gente, mas trazendo para o espiritual. Vocês estão conseguindo entender isso? Então, é verdade, né? E aí tem um momento que a gente chega assim, ó, pelo menos o esposo às vezes fala, não sei quanto a vocês. Quando a gente está na estrada, às vezes acontece muito isso indo para o sítio. Aí, engarrafamento de quê? Não é engarrafamento. Aí daqui a pouco você vê obra na pista. Aí fecha um lado, né? Para o outro poder passar. Quando a gente está passando no lado que está indo, que beleza. Mas quando a gente tem que esperar? Fechou lá, aí a gente fica. Quando a gente está atrasado, então, né? Parece que tudo contribui. Vamos lá. E a gente faz o quê? Meu Deus, mas tem que esperar esse tempo todo. Por que não abre logo esse negócio? Meu Deus, acho que demora. E a fila está aumentando, mas a gente é obrigado a parar porque tem que parar, porque está tendo obra na pista. Então a pista está tendo obra é para nossa segurança. E quantas vezes a gente precisa ser parado porque a obra está sendo na pista e a gente está reclamando que está tendo que ser paralisado. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. A pista está sendo renovada, reconstruída para o seu próprio bem, para você continuar o caminho. E você está reclamando porque tem que parar. E quanta dificuldade nós temos para isso. E aí, muitas das vezes, nessas horas, eu estou dizendo em todas as áreas da nossa vida, tá? Todas as áreas da nossa vida. Gente, eu sempre prego dessa forma porque é a forma que Deus fala comigo. E eu falei, Senhor, me ajuda. Meu coração parece que está saindo aqui. Não sei se dá para vocês verem. Estou sentindo aqui para cima. Porque a gente precisa se atentar naquilo que o Senhor está falando. A gente precisa aprender que no caminho o sol vai estar quente muitas vezes. Nós vamos ter a chuva forte, que para precisar redobrar a atenção. Nós vamos ter ventos
que muitas das vezes vai fazer, como a pastora Rita falou, a gente vai ter que parar para poder procurar abrigo, para a gente esperar aquele vento passar, para a gente continuar prosseguindo. Nós vamos encontrar as sinalizações. As sinalizações é para o nosso bem. Por quê? Eu não sabia não, mas foi uma aula também, eu acho que foi o pastor Dimas uma vez que deu aqui, um tempão atrás, falando sobre as plaquinhas de sinalizações. Então o que eu entendi? Eu falei, eu nem sabia que era para isso. Mas eu entendi o quê? Se está lá falando 50, tem um muro de contenção, não é isso, pastor? Poxa, né? As pessoas que dirigem aqui que sabem, né? A pastora também deu aula, né? Então assim, os muros de contenções, num acidente, se você estiver naquela quilometragem que está ali indicando, você vai bater, mas você não vai ter risco de passar para o outro lado, de cair, você não vai ter. Por quê? Porque aquele muro vai te conter se você tiver 50 km por hora. Mas se está 50 km, você está 80, aquele muro de contenção não vai te segurar. E quantas vezes acontece isso com a gente? Não é assim? Às vezes o Senhor fala assim, tá, nessa via aqui você pode ir a 100, não é assim? Quando a gente fala na área BR-101, né? Vamos lá, 100. Mas tem lugares que você precisa fazer o quê? Reduzir para 60, reduzir para 50, reduzir para 40, né? Para aqueles que dirigem é assim, né? E a gente respeita as sinalizações, né? Quem dirige, respeita, né, gente? Amém. Se não respeitar, passa a respeitar, gente, porque Deus fala com a gente. Então, é isso. E quantas vezes nós também passamos por essas situações da pista está em obra e precisamos parar. Às vezes a gente precisa parar. E não é porque nós queremos, o Senhor mesmo permite com que a gente pare, para que essa obra seja refeita, para que o caminho esteja limpo e livre para você continuar, porque o Senhor não quer que a gente se perca, Ele não quer que a gente se destrua. Então, o cuidado de Deus, essa semana eu falava isso para uma pessoa, né, estava estressada, falando comigo, porque agora eu vou ter que fazer isso, que é? Eu falei assim, glória a Deus, né, que Deus cuida da gente até quando a gente não quer ser cuidado. Tá bom, já entendi. Então é isso, Deus cuida da gente até quando a gente não quer ser cuidado. Então o Senhor não nos chamou para pegar atalhos, porque muitas vezes nós olhamos para a ruazinha de lado, mas eu vou entrar aqui para cortar um caminho. Mas será que eu não posso aqui, falando a nossa linguagem, nós vamos dar um jeitinho nisso aqui? A gente faz dessa forma, será que precisa ser desse jeito? Será que eu tenho que fazer isso assim mesmo? Ou eu posso fazer assim mais ou menos? Não vai dar no mesmo? Não vou, né? Eu não vou chegar lá? Nosso Deus é um Deus de jeitinho? O nosso Deus ou é ou não é. Sim, sim, não, não. E muitas vezes nós queremos fazer isso, pegar aquele atalhozinho com jeitinho. E não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. E Ele quer que a gente seja guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, porque ainda que a gente olhe e tenha uma situação ali na frente, mas quando o Senhor diz, para, e a gente ouve, para, Ele está dando livramento de escape lá na frente. Mas quando Ele diz, vai, a pastora Rita já deu um testemunho aqui falando sobre isso, sobre uma enchente que ela passou, todo mundo parando, mas Deus mandou ela prosseguir. E aí encontrou um lugar e ela passou. E nada aconteceu com ela. Situações que o Senhor nos dá, direções que o Senhor nos dá. E nós precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito. E matar a nossa carne. O que tem feito a gente pecar diante do Senhor. O que tem feito muitas das vezes a gente perder coisas com o Senhor. E ficar prostrado diante do Senhor. Porque a nossa vontade, a embriaguez, como a gente leu aqui. A embriaguez tem sido o domínio para que a gente não avance. Para que a gente não ouça a voz do Espírito. Para que a gente não esteja nesse contínuo. Uma vez que eu aceitei a Jesus, uma vez que eu fui cheio do Espírito, uma vez, nós precisamos a cada dia buscar a sermos cheios do Espírito. Nós precisamos a cada dia desse encher, porque quando as lutas se levantam, nós ficamos desesperados. Quando as situações se levantam, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o porquê. O Senhor começou a me lembrar de algumas situações na minha vida. E Ele me trouxe à memória algumas
ainda não estava no Senhor. Outras eu já estava. Mas eu comecei a me lembrar dessas situações. Eu vou falar dessas situações porque, para mim, foram situações graves que mexeu com a minha estrutura. Então, eu ainda era adolescente quando meu pai e minha mãe se separaram. Então, aquilo foi um baque. Porque qual filho que quer o pai e a mãe que se separam? Qual filho que quer que o pai e a mãe viva, né, naquela tensão, naquela disputa? Porque os pais, geralmente, que se separam, não pensam muito nos filhos. Né? Eles pensam na guerra entre eles, na briga entre eles, e os filhos ficam ali, né? Sendo respingados de tudo aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão querendo. E eu lembro que foi muito difícil para mim essa situação. Mas Deus deu escape. Eu lembro que quando eu casei nova, me converti e eu acordei uma manhã e estava lá um bilhetinho do meu esposo. Escolhe entre eu e a igreja. Naquele tempo ele não estava no Senhor. Então, quando ele quis dizer igreja, ele quis dizer Jesus, né? Escolhe entre Jesus e eu. Falei, meu Deus, e agora? Chorei o dia inteiro. Falei, Senhor, faça o que, Jesus? Não tenho o que fazer, mas eu quero que o Senhor me ajude. Fala comigo. Porque eu não casei para me separar. Mas eu também não vou te largar. Porque o que eu já estou experimentando com o Senhor, Ele não vai me dar. Então, o que eu faço? O dia inteiro de angústia, de desespero, de dor. E aí, o Senhor fala comigo. O Senhor ministra no meu coração. É a primeira vez que eu tenho experiência de ouvir o Senhor falar. E ali eu guardei aquelas duas palavras que Ele disse comigo. E aquilo foi o que me conduziu, e tem me conduzido até aqui. Seja forte e corajosa. Não temas, porque eu sou contigo. E a outra palavra foi em Deuteronômio. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti. Foram as duas palavras que o Senhor me deu. E foram as duas palavras. Olha que coisas aconteceram. Olha que o sol veio quente, veio a chuva, veio o vento, veio maremoto, veio terremoto, veio tudo. Tudo. Mas, Senhor, se o Senhor falou, eu creio na tua palavra. Em momento nenhum duvidei. Era difícil, porque quem passa é que sabe aquilo que está vivendo. Mas eu cria na palavra do Senhor. E o Senhor fez. O Gabriel nasceu morto, né? Ele foi prematuro. E o Gabriel nasceu literalmente morto. Com muitas complicações. Né? Quem vivenciou com a gente que sabe disso. O Gabriel teve ferimento no estômago. O Gabriel ingeriu fezes, o Gabriel ingeriu líquido, o Gabriel teve hemorragia também junto comigo. O Gabriel nasceu morto, mas o Senhor devolveu a vida a Gabriel. E a gente, como mãe, ninguém espera passar uma coisa dessa. Um filho ficar 12 dias internado, você chegando no CTI e o médico dizendo, não sei não, hein, mãe? Não sei não, hein, mãe? Imagina isso. E aí, passa o tempo. A minha mãe fica doente, e aí eu tenho que tratar da minha mãe que foi acometida de um câncer. E é difícil a gente passar por essas situações. A gente acha que a gente nunca vai viver certas coisas, mas a gente vivencia. E aí, entre muitas outras coisas, né? Vem o baque de novo, você fica assim, meu Deus! Quando você pensa que a vida está indo, já está ali tranquila, né? E o Senhor vem, te surpreende. E aí vem a gravidez da Rebeca. Descobriu na Rebeca com 6 meses. Estou falando assim para fechar né? E você fica assim, meu Deus, o meu pavor e o meu desespero foi tudo que eu fiz, tudo que eu tomei de remédio, porque eu fiquei muito gripada, medicações. Eu falei, Senhor, estava no início da gravidez. E o meu desespero era, Senhor, a criança está normal? Está perfeita? Porque a gente fica, né, no desespero. E aí sobe a pressão, mexe com a glicose, e aí toma cuidado porque isso afeta a criança, e toma cuidado que a criança pode dar um negócio dentro da barriga, a criança pode morrer por causa da pressão alta. Gente, é você dormir e acordar com aquilo, bum, 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 em você todo dia. Mas o Senhor, quando faz a obra, Ele faz perfeito. Ele não faz de qualquer maneira. E a criança nasceu. Quando a gente foi fazer a última, a única coisa que eu quis saber, falei, Senhor, falei, moço, o médico, vocês querem saber? Aí eu não. Aí ele, eu quero. Aí ele, entra em acordo. Eu não, ele quer, pode falar.
Mas eu falei, só quero saber se a criança está perfeita. Tem tudo no lugar? Aí ele, calma. Aí eu só quero saber isso. Calma, tem as mãozinhas, tem os dedos todos. Aí eu falei, tem tudo? Eu não queria nem olhar, eu estava deitada assim. Aí eu, tem tudo? Olha, tem tudo. Está tudo normal, não tem nada faltando. Eu, glória a Deus. Aí eu desmontei. Comecei a chorar. Está perfeito, pelo menos externamente estava tudo perfeito. Falei, Senhor, se por fora está perfeito, por dentro também está. Eu só não faço nada pela metade. E aí a gente começa a respirar um pouquinho, né? E a gente vai andando, lidando cada dia com a situação. Porque não foi fácil o que a gente vivenciou. A pastora Vanessa fala assim, minha filha, ela falou isso para mim algumas vezes, e a primeira vez que ela falou, eu guardei no meu coração. Deus sabe muito bem porque só te falou com 3 meses. Se com 3 meses você já está desse jeito, imagina se você soubesse desde o início com tudo que eu vivi. Então é verdade, Deus sabe de todas as coisas. Então eu falei, amém, Senhor. E Deus foi fazendo para a glória de Deus. Passamos pelo vento, né? Tá aí a Rebequinha, já fez um ano para a glória de Deus. Mas não quer dizer que tudo é maravilha, que tudo é flores. Nós temos os nossos momentos difíceis, nós temos as nossas intensidades, mas em todo momento o Senhor se faz presente. Em todo momento o Senhor está falando, em todo momento Ele está sinalizando, em todo momento Ele está dizendo, avança agora. E tem momentos que Ele diz assim, agora para um pouquinho, descansa um pouquinho, toma fôlego para você permanecer de pé. E assim somos nós. E nós precisamos entender cada tempo que nós estamos vivenciando. E o que a gente não pode perder? A esperança. Nós não podemos perder a fé. Nós não podemos ser movidos, conduzidos pelas circunstâncias. O tempo todo ela quer fazer a gente paralisar. O tempo todo ela quer fazer a gente assim, ó. Como a mulher de Ló, né? Ó. Vai e não olha para trás. Porque assim a ordem do Senhor é essa para a gente também. Vai e não olha para trás. De vez em quando eu vou te lembrar de alguma coisa lá de trás para você testemunhar. De vez em quando eu vou te lembrar alguma coisa para você ver aquilo que eu fiz e de onde eu te tirei. Só para isso. Agora o que foi, já foi. A gente tem que continuar. Muitas das vezes a gente erra, a gente tropeça porque, né, a gente se embaraça nas coisas. Mas quando a gente tem um coração desejoso no Senhor, o Senhor é aquele que tira todo o embaraço. O Senhor é aquele que começa a mostrar tudo aquilo que a gente precisa ouvir, que a gente precisa ver, que a gente precisa saber, que a gente precisa de instrução para poder continuar a caminhada. E esse é o nosso Deus. Então eu queria dizer para você nessa noite, se de repente você se encontra dessa forma, né? Senhor, eu não sei, estou no calor, né? Estou vivendo muito calor, a chuva está muito grande, o vento está muito forte. Não me importa. O Senhor é aquele que pode fazer. E o Senhor quer derramar sobre a gente, como nós lemos aqui, ó. E não vos embriagueis com o vinho que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Queria que você ficasse de pé. Eu já estou encerrando. E o Senhor diz que nós devemos, mas enchei-vos do Espírito. Para que a gente abandone todas essas coisas. Tudo aquilo que nos aprisiona. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que impede da gente ver a mão de Deus, tudo aquilo que faz com que a gente, sabe, esteja firme diante do Senhor. Quem disse que a gente não vai ter tropeços? Quem disse que as situações não vão se levantar? Quem disse que vai ser tudo, ó? Falar igual o pessoal fala assim, é melzinho na chupeta. Quem disse isso? Não vai. Não vai. E cada vez mais vai ser mais difícil. Mas qual é a postura que você quer? E aí a pergunta que eu quero fazer para você, para encerrar isso é, quem ou o que está governando a sua vida? Quem? É o Senhor ou o que? Não é nem o eu, são os eus que nós temos, né? Nós temos muitos eus, muitas situações. Quem ou o que está governando a sua vida? Porque é isso que vai definir você em cada situação. É isso que vai mostrar quem você é, mediante a intensidade que você passar em situações. Porque às vezes vai ser fácil. Às vezes a gente vai orar, quantas experiências a gente tem, as coisas se levantam e a gente ora no mesmo instante, a gente vê aquilo sanado. Não é assim? Mas tem situações da nossa vida que a gente ora e na mesma hora sana? Não. Às vezes demora, e demora mesmo, para que aquelas respostas venham, para que aquela solução venha. Mas aí, gente, nesse momento, enquanto a resposta não vem, enquanto a solução não vem, eu vou ficar desanimado? Eu vou ficar prostrado? Eu vou me deixar levar pelo vento que está se levantando? Ou eu vou fazer como o louvor mesmo fala? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nós não baixamos a guarda.
Em tempos de guerra, nós buscamos abrigo no Senhor. Não são nas coisas, nem nas pessoas, mas é no Senhor. É Ele que nos conduz, é Ele que nos dirige, é Ele que traz a resposta, é Ele que dá a palavra, é Ele que traz o escape, é Ele que dá o livramento, é Ele que faz todas as coisas, é Ele que muda todas as circunstâncias da nossa vida. Quando o nosso coração está aplicado em querer obedecer. Quantas vezes o nosso pastor falou isso aqui? Nesse minutinho da oferta. Obedecer ao Senhor. Então, se nós queremos obedecer ao Senhor, nós iremos alcançar aquilo que Ele tem. Se nós queremos obedecer ao Senhor, nós iremos ser transformados. Porque Jesus, quando nos chama, é para viver uma vida de transformação. Não foi só no começo. Eu tenho 25 anos de convertida. Será que foi só aquilo lá? Será que quando as pessoas que andavam comigo, a minha família, o meu esposo, que me conheceu quando eu não era ainda cristã, foi só naquele tempo que eu mudei as minhas vestes, que eu mudei a minha forma de falar, que eu mudei o meu jeito de pensar? É só isso? Não é só isso. Todos os dias o Senhor quer extrair algo da gente. Todos os dias o Senhor quer nos ensinar. Todos os dias nós estamos... É assim, ó. As crianças quando brincam... Hoje as crianças não brincam mais assim. Mas a gente que é mais maduro, né? Vamos botar assim. A gente que é mais maduro, a gente brincava no quintal. Aí o quintal não tinha os carrapichos lá, quando a gente ia ver. Ai, espetava assim, né? Não era assim? Esse final de semana a gente fez isso com uma prima lá na parte da minha tia, tem uma parte lá do jardim, a garotinha veio, ai, tô com os negócios aqui, eu tirando os carrapichos, eu fiquei lembrando disso. A gente ficava tirando carrapicho um do outro. Em todo tempo, todo dia, o Senhor tem um carrapichinho para tirar da gente. Todo dia, o Senhor tem algo para trabalhar na gente. Todo dia. Se Ele não tivesse que trabalhar, Ele já teria nos levado. Então, se nós estamos aqui, é porque nós ainda estamos em aprimoramento. É porque nós ainda temos algo para que Deus faça na nossa vida. Então, que hoje nós possamos entender, assim como eu pedi ao Senhor, Senhor, eu não quero ser dirigido, conduzido. Eu não quero que nada, nem ninguém, seja o meu guia. Eu digo guia de domínio para aquilo que seja errado. Que seja domínio errado. Que seja as paixões, as nossas paixões, as paixões da carne, que traz esse domínio. Eu não quero ser conduzido por isso. Porque às vezes a gente, você fez essa cara, se estranhou, não quero conduzido por ninguém, porque tem gente que nos guia para caminhos errados. Tem gente que nos conduz para situações que não devemos. E nos tira do foco. Então a gente precisa buscar isso do Senhor. Que nós possamos desejar o Senhor. Que nós possamos ter a vontade de ser cheio do Espírito. Mas a gente só vai conseguir ser cheio do Espírito quando a nossa carne for mortificada. Quando eu aprender a reconhecer que nós estamos errados. Quando eu aprender que eu tenho que pedir perdão. Quando eu aprender que eu tenho que perdoar. Quando eu aprender que não é a minha vontade que fala mais alto, mas é aquilo que o Senhor quer. Que não é como eu acho que tem que ser, mas como Deus dirige e conduz. Dessa forma. E quanto mais a gente se endurece para as coisas, mais fica difícil da gente prosseguir e reconhecer aquilo e entender o que Deus está fazendo. Ah, se a gente conseguisse ser tão rápido para entender. Ah, se a gente conseguisse ser tão flexível para quando o Senhor falasse, a gente colocar em prática. Quem está perdendo sou eu e você quando a gente não dá ouvido. E a confusão vem, e o embaraço vem. E as situações se levantam, por quê? Porque eu estou dura. Não é o outro, somos nós. Não é o outro, somos nós. Como o livro, né? A começar em mim. E às vezes eu quero que o outro mude, mas eu mesmo não mudo. Eu quero que o outro faça, mas eu mesmo não faço. Eu quero que o outro seja, mas eu mesmo não sou. E a gente precisa entender isso. Se não for para te adorar, para que nasci. Se não for para te servir, para que nós estamos aqui? A nossa vida não é um acaso do nosso pai e da nossa mãe. Mas Deus nos deu vida. Foi Ele que deu fôlego de vida para mim e para você. E Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Nós não somos mero acaso.
Então nós precisamos aprender, como falou aqui, ó, como eu li aqui, remir o tempo. Até aqui, Senhor, eu não sabia como fazer. Senhor, até aqui, se você hoje está com a questão, eu não sei como fazer nessa situação. Mas eu quero aprender a remir o tempo. E não deixar com que a vida passe de qualquer maneira. Mas eu quero aproveitar cada oportunidade de acordo com a sua vontade. Então, se você pensa isso, se você deseja isso, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Eu sei que às vezes a gente fica assim, não, eu não vou, porque o outro vai ver, né, que o outro vai pensar. Mas aquilo que o Senhor quer, aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer extrair, é a oportunidade. É a oportunidade. Eu já estou aqui, eu estou mesmo. Eu falei, Senhor, me enquadro nisso aqui. Ah, é em tudo? Não, não é em tudo não. Mas tem algumas coisas que eu preciso. Eu preciso. Eu preciso mudar. Eu preciso ser. Eu preciso avançar. Tem coisas que eu preciso até retroceder. Que difícil é, muitas das vezes, a gente retroceder. Ah, Jesus, o orgulho não deixa. O orgulho não deixa a gente descer. O orgulho não deixa a gente voltar. Está tudo bem na minha vida. Não está nada bem na minha vida, mas eu mostro que está tudo bem na minha vida. Senhor, eu não quero isso. Essa verdade, quando nós lemos aqui, a verdade no Senhor. Então nós precisamos disso. Avançar. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Buscar, porque é isso que o Senhor quer fazer. Você quer avançar? Você quer conquistar os seus sonhos, os seus planos? Você só vai se você se encher do Espírito. Sabe por quê? Porque aquilo que aparentemente hoje parece ser bênção, amanhã pode não ser. E eu gostaria de chamar o pastor Dimas e a pastora Rita aqui na frente. Porque enquanto eu orava, enquanto eu buscava isso aqui do Senhor, o pastor Dimas e a pastora Rita, a gente tem visto isso neles. Eles têm buscado ser cheios do Espírito. Eles têm buscado ser conduzidos pelo Espírito. Eles têm buscado ensinar e levar a igreja para este lugar. A não ficar somente nas suas vontades, mas naquilo que o Senhor quer, dirigido para cada um. E se nós tivermos esse coração aplicado em Deus, o Senhor vai nos guiar, Ele vai nos conduzir e Ele vai mostrar tudo aquilo que nós precisamos. E todo embaraço vai ser jogado por terra, no nome de Jesus. Quantas coisas na nossa vida precisam ser desembaraçadas. Quantas coisas na nossa vida precisa. Senhor, há anos que aquilo não acontece. Há anos que está a mesma coisa. Quando isso vai mudar? E o Senhor está dando a oportunidade para a gente hoje de mudança. De avançar. Está parado muito tempo. Está perdendo tempo, muito tempo. Mas o Senhor quer redimir o tempo. O que Ele quer falar para a gente hoje? Que Ele quer redimir o tempo. Que a gente pare de perder tempo com aquilo que não acrescenta. Mas sermos guiados, conduzidos, vivendo a vontade de Deus. Vou falar uma coisa para você. Porque às vezes parece que falar para o outro é mais fácil do que quando é para a gente. Quando a minha filha saiu de casa, que ela foi embora de casa, até esqueci de falar sobre isso, que é uma coisa que um pai e uma mãe não esperam. A minha filha saiu de casa, a gente acordou para botar ela para a escola. Quando foi ver, a garota não estava mais em casa, tinha fugido de casa. O pastor Dimas acompanhou tudo, ele sabe. Naquele momento, a gente pensou que a gente ia morrer. Mas o Senhor falou assim: prossiga, prossiga, prossiga. E naquele momento, tudo que a gente queria era ficar quietinho no nosso canto. Pela dor que a gente estava sentindo. Pelo desespero, pela angústia. Mas nenhum momento a gente ficou sozinho, viu? Nenhum momento. O Senhor não faltou e os nossos pastores também não faltaram. Os nossos amigos também não faltaram. Nesse momento, a gente foi bem acolhido. Mas nesse momento, o pastor Dimas pega e fala assim: vocês não estão assumindo o ministério de intercessão.
Eu falei assim, mas gente, ele não está vendo o que a gente está passando? A gente está precisando receber, ele quer que a gente dê, como que faz isso? Orar o que, Jesus? Como assim? Senhor, como assim? Fiquei uma semana orando, 2 semanas orando, e o Senhor trouxe a resposta. Então deixa eu falar para você uma coisa. Quando o pastor Dimas chamou a gente para fazer parte da intercessão, estava atrás da intercessão. Naquele momento, Deus sabia que se a gente estivesse parado, a gente ia ser sucumbido por aquela dor. A gente ia ser consumido por aquela dor. Então, quando Deus chama a gente, Ele não chama porque está tudo fácil na sua vida. Ele não chama porque vai tudo bem, ou porque você está bem perfeitinho para poder fazer aquilo. Mas Ele chama porque Ele quer te aprimorar. Ele chama porque Ele quer te fortalecer. Ele chama porque Ele quer te levantar. Ele chama porque Ele sabe que você é capaz. Mesmo quando a gente olha para a gente não vê a capacidade, mas é Ele. Por Ele que nós estamos fazendo todas as coisas. Essa semana eu ouvi alguém falando: ai, Aline, você consegue, né? Aline, você. Mas você não sabe o que eu passo. Você não sabe quantas vezes eu tive que renunciar para poder obedecer e permanecer. Muitas das vezes, só quem sabe, cada um aqui, cada um sabe o que passa para estar no lugar que Deus está chamando, para fazer aquilo que Deus está chamando. Mas se Ele está chamando, porque Ele sabe que nós temos condições. Então não fica dando de coitado, de coitada, porque nós não somos. Mas se levanta no Senhor. Se encha do Espírito agora. Seja cheia agora. Tem para dar agora? Se ajoelha, quer se ajoelhar? Se ajoelha, vem para cá voltar. É agora, é hoje. O pastor Dimas e a pastora Rita vai estar orando por isso, porque eles têm autoridade para isso. Porque eles têm orado, eles têm buscado, nós temos visto Deus conduzindo, Deus dando direção. E é isso que nós precisamos. E você que não saiu do seu lugar, receba também. Receba. Receba, porque é para toda a igreja. É para todos nós sermos cheios do Espírito. Sermos conduzidos pelo Espírito. E eu queria pedir que o pastor... Glória a Deus. Amém? Nós vamos orar. Nós ainda temos a apresentação para hoje. Eu acredito que Deus tem usado a Rita na minha vida, no ministério de oração. E quando eu vejo ela orar, eu vejo o que tem acontecido à nossa volta. Então eu vou pedir para ela estar orando por vocês. A palavra já trouxe tudo que Deus queria para os nossos corações. Agora só nos cabe receber e sair daqui diferente. O que você precisava ouvir, você já ouviu. Mas você vai receber a bênção sobre a sua vida agora, nessa oração. Glória a Deus pela palavra que nós ouvimos, mas eu ainda quero deixar um recadinho para vocês. Porque às vezes a gente escuta essa mensagem e fica pensando, como é que nós vamos ser cheios do Espírito? Eu fui ali atrás, não sei se ela lembrou de colocar esse pedacinho, né? Mas se lembrou, eu quero acrescentar. Como é que você faz? Em Efésios 5 ele fala exatamente isso. Cantando, salmodiando, adorando ao Senhor o tempo todo, o dia todo. E a gente tem visto isso. Às vezes nós estamos numa grande batalha. Eu acordo cantando, 9, 10 horas da manhã já estou cantando de novo. Quando eu vejo ele está cantando, dançando comigo, ele vem e mexe comigo. Vamos cantar esse agora. E ele começa a cantar. Então hoje eu queria te dizer, vá para casa, mas abre bem a tua boca. A palavra de Deus diz, abre bem a tua boca, eu vou encher. Para Deus nos encher, não tem como a gente não abrir a boca. Você precisa cantar de manhã até noite. Ah, mas não estou com vontade. E isso é dar fruto fora da estação. Muitas vezes no hospital, eu tinha vontade de cantar. Mas eu cantava, eu quase perdi a voz. Um tumor enorme na garganta, quando o médico disse, nunca mais você vai poder pregar, cantar, nunca mais. Eu falei, eu vou, porque eu tenho um Deus vivo. Hoje, quando eu abro bem a minha boca para cantar, para adorar o Senhor, eu sei de onde Deus me tirou. Não espere que coisas tristes aconteçam para você abrir bem a sua boca. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa palavra nessa noite. Perdoa, Senhor, se muitas vezes nós não temos buscado este lugar, Senhor, de uma vida cheia do Espírito.
Nós queremos isso, Tu sabes, nós estamos pagos, não precisamos da Tua unção, da Tua direção, mas queremos aprender a viver o capítulo 5, Senhor, Pai de Efésios, crendo mesmo, Pai, que dos humildes é a Tua honra, nos ajuda, abre bem mesmo a nossa boca, Senhor, para que possamos cantar, adorar ao Senhor, do amanhecer até o anoitecer, e assim nos enchendo, nos abastecendo do Teu Espírito, querido Espírito Santo. Essa obra é Tua, nos ensina a passarmos o dia todo em adoração, com a boca aberta, não para murmurar, não para reclamar, mas para Te adorar, em nome de Jesus, e para a Tua glória somente. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai voltar ao seu lugar? Rosângela Faria de Oliveira, pode ficar aqui. Fabiana e Aline. Vem cá. Pedir a igreja para estarem conosco, recebendo essas irmãs como membro da nossa igreja. Eu não sei se Laís está lá em cima, né? Não sei se ela já deu a ficha. Vocês já preencheram a ficha? Ah, tá. Mas nós queremos estar recebendo nossas irmãs como membro da nossa igreja. Ah? Não, ele depois está orando. Mas vem para cá só para ficar do lado dela aqui. Amém? Nós vamos só orar e abençoá-los. Deus sabe, amado, como nós temos orado por esse lugar. O bairro Almerindo está no nosso coração há 18 anos. Nós não viemos para cá por acaso. Deus nos mandou para cá para alcançar famílias. Então, quando eu vejo Fabiana, sua família, Rosângela e outros que têm vindo também, que moram aqui, hoje mesmo estão orando, né? Apareceu até o Alcântara. Nós estamos aqui com o objetivo de abençoar as famílias que moram aqui próximo e os que estão mais afastados um pouco. Então é isso que nós queremos fazer, tá? Então nós vamos orar agora. A igreja vai estar orando, colocando a vida deles diante do Senhor. A palavra hoje foi muito específica. Todos nós temos necessidades. Todos nós queremos resolver os nossos problemas. E juntos nós somos mais fortes. Chamar a pastora Vanessa, estava trabalhando, chegou há pouco, nossa enfermeira-chefe, vai estar orando por essas famílias agora, em nome de Jesus. É uma alegria receber os nossos irmãos, amém? Levante as suas mãos, você pode estar de pé, esteja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor a vida da Rosângela, Pai, a Fabiana, Pai, a sua família. Ó Deus, somos gratos ao Senhor por todos aqueles que o Senhor tem nos dado. Senhor, que elas venham se sentir, Senhor, recebidas e como parte da família e aluna, que elas sejam amadas, Senhor, por esta igreja, acolhidas e cuidadas, assim como o Senhor os ama, os cuida e os guarda. Senhor, que eles venham somar, que venham ser neste lugar obreiros do Senhor, para que outras vidas também sejam alcançadas, para que outras vidas também possam receber, ó Deus, o mesmo cuidado, o mesmo carinho, o mesmo afeto. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Sim, cadê as crianças? Vamos lá. Amém, amém. Amém. Nós queremos pedir que a Jeane venha aqui orar pelas nossas crianças. Hoje a Jeane já conversou com a gente ali, ela vai estar ajudando no departamento infantil. Como uma mulher de oração, como uma guerreira, entendeu? Todo culto infantil lá, ela vai subir para orar e guerrear e ensinar as nossas crianças a pregar aqui. Ela vai colocar essa parte da palavra de Deus da oração. Cadê as crianças? Já estão aí? Isso. Fica bonitinho aí que a mamãe vai orar.
Chama ele lá, fecha a boca. Enquanto isso, ó, fica quietinho aqui que a tia Jane vai estar orando por vocês, tá bom? Pai do Senhor, igreja. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos celebrar, Senhor, te agradecer, Senhor, por esse culto, Senhor, maravilhoso, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide de cada criança aqui presente, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nos dê a direção para ensinar, Senhor, para que elas possam transformar vidas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que elas cresçam cada dia mais no conhecimento, Senhor, tendo reverência, ó Pai, na tua casa, Jesus. Pai, que elas cresçam amigos, ó Pai, companheiros, ó Pai, aqui neste lugar, Senhor. E que crianças venham para este lugar, Senhor, através delas, ó Pai. Abençoa, Senhor, o ministério infantil, Senhor. Traga pessoas, Senhor, para ajudar, Senhor, no teu reino, para que possamos somar, Senhor, e crescermos, ó Pai, na tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Mr. Guilherme, Maestro Guilherme. Glória a Deus. Tua graça nunca falha.
Deus é bom o tempo todo. Amém? Mas, estamos terminando o nosso culto, mas eu quero deixar 2 avisos rápidos para vocês. Nossa festa é dia 7 de setembro, tá? Estamos fechando os detalhes que faltam para a festa e precisamos confirmar se você vai trazer alguém da família. Eu costumo dizer o seguinte: a festa da igreja, de aniversário da igreja, é para os membros, mas nada impede que a gente traga nossos familiares. Só que a gente precisa saber quantas pessoas virão para a gente se organizar para o jantar, ok? As mulheres estão vendo a questão da alimentação. Hoje já fechamos a decoração, né, as mesas e tal, mas a gente precisa saber o número de pessoas. Então, se você não confirmou se vai trazer alguém, confirme o mais rápido possível. As camisas, Carlos já vai mandar fazer. Então, já está tudo adiantado. Então, já sabe, quem pagou vai receber as camisas, quem não pagou, né, é porque não quer, tá bom? E dia 27, festa do tabernáculo, dia 27 de setembro, nós estaremos juntos ali na igreja do pastor, né, Evandro. Então eu quero toda a igreja lá para a gente estar celebrando junto o tabernáculo, tá bom? E dia 27 agora, o que nós temos? Aniversário da pastora Rita. Qual foi o pedido dela? Qual foi o presente que ela pediu? Vamos passar o dia na igreja louvando ao Senhor. A partir das 10 da manhã até as 18 horas. Das 10 às 18. Louvor e adoração. E aí no final vamos ter um lanche. Ela não quer nem bolo, ela quer adorar ao Senhor. De 10 às 18. Quinta-feira, eu sei que nem todos podem, mas faça um esforço para estar junto, num período, se você não pode estar o tempo todo, será como se fosse um momento de gratidão a Deus, uma oferta de gratidão, amém? Ok? Pediu o pastor Rodrigo para estar petrando a bênção sobre a igreja. Aleluia. Amém, queridos? Tem sua mão assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Pastor, eu